Olá, irmãos, graça e paz a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana da Vila Moraes. Tudo bem com vocês? Meu nome é Pastor Wycliffe. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais um estudo da Palavra do Senhor, que hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 40. Bom, a palavra de hoje que nós queremos trabalhar com vocês, queremos estudar, que primeiramente Deus falou ao meu coração, é um estudo que conta aquela história mais clássica, talvez bem conhecida com os irmãos, a história da mulher pecadora que se encontra com Jesus na casa de um fariseu. Então vamos lá estudar um pouco dessa mensagem que se encontra em Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. E hoje o nosso tema está abordado dentro de uma série de temas que foram trabalhadas aqui, estão sendo trabalhados aqui na Igreja Presbiteriana da Vila Moraes, marcas de um coração alicerçadas em Deus. Com uma das marcas de um coração alicerçado em Deus está de ser um bom perfume de Cristo. Todo mundo sabe muito bem que as pessoas às vezes são até associadas ao cheiro do perfume que elas usam. Muitas pessoas, quando cheiram ou sentem o cheiro do Malbec, um perfume bastante conhecido, às vezes dizem assim: nossa, lembro do pastor, lembro do Cliff, porque a gente se associa a isso. Bons cheiros também levam a boas memórias afetivas, memórias até mesmo familiares de infância, mas também a mesma coisa, a mesma recíproca verdadeira, com maus cheiros trazem também trazem coisas ruins ao nosso conhecimento, trazem memórias ruins, maus cheiros também. E a palavra do Senhor fala, não só aqui nesse texto, mas lá em 2 Coríntios, também a respeito de perfume. Mas especificamente essa história começa quando um fariseu chamado Simão chama o Senhor Jesus para ir à casa dele. Bom, o Senhor Jesus era convidado por pessoas, às vezes, que não eram muito de boa fama, como os publicanos, às vezes ele sentava junto de pecadores, mas também ele ia à casa de fariseus, porque para ele também eram pecadores. Aliás, muitas vezes ele achava que eram piores pecadores porque eram sepulcros caiados, porque pareciam por fora que eram boas pessoas, mas por dentro eles eram hipócritas, eles eram podres, assim como uma sepultura que é bonita por fora, mas por dentro tem a mesma podridão. Não importa se a lápide é bonita, se tem uma escultura, se não tem uma escultura. E a palavra de Deus, então, conta essa história, que o Senhor Jesus estava naquela casa de Simão, ele recebeu um convite para um jantar. Os fariseus, eles tinham esse hábito de convidar mestres, rabinos, para, através da comida, conversarem, discutirem a lei, discutirem termos teológicos e, assim, aprenderem mais sobre a lei e aprender, assim, com os seus rabinos, aprender, assim, com os seus mestres. Os mestres eram feitos através do cotidiano do dia a dia. Porém, o que acontece? Na medida que ele estava nesse jantar, esse fariseu, ele não tratou o Senhor Jesus dentro dos costumes que eram comuns, tanto dos fariseus quanto dos judeus em modo geral, de tratar bem os seus convidados. E o que eram os fariseus? Os fariseus eram nada menos, nada mais de que uma seita, né, dentro da estrutura eclesiástica, dentro da estrutura religiosa do tempo de Senhor Jesus, e que eles distinguiam pela observância das escrituras, de forma dos ritos e das leis mosaicas. Eles eram santarrões, eles eram hipócritas, eles eram legalistas, eles eram moralistas. Eles achavam que o cumprimento das leis é que iam trazer para eles salvação e assim. Por isso, eles olhavam para outras pessoas que eles não conseguiam achar que estavam cumprindo a lei e se achavam melhores do que aquelas outras pessoas. E nesse caso, era essa mulher que era conhecida como uma pecadora na cidade. Quando esse termo era colocado, conhecida como pecadora, ou ela era uma mulher de vida fácil, que de fácil não tem nada, que era uma mulher que se prostituía, ou era uma mulher adúltera, que porque ela se relacionava com outra pessoa que não era seu esposo, ou por causa, às vezes, do divórcio, que era repudiado e continuava convivendo com outras pessoas, era considerada adúltera também, ou porque ela traía o seu marido e era assim considerada adúltera. E essa mulher, ela
entra na casa daquele fariseu. Com certeza ela não foi convidada porque os homens não sentavam junto com as mulheres, e muito menos com mulheres de má reputação. E ela invade, ela entra, ela sabe que o Senhor Jesus está lá, ela entra dentro do ato, do lugar ali onde Jesus estava, atravessa o convidado, o dono da casa, que provavelmente não deixaria ela entrar, cai aos pés de Jesus e então derrama um perfume muito caro nos pés de Jesus e enxuga com os seus próprios cabelos, e com lágrimas e com choro. Qual foi a reação do fariseu? Bom, a reação daquele fariseu foi de muita indignação. Por quê? Porque aquele fariseu ele não olhava, ele não via possibilidade de um rabino, de alguém que era um profeta, de alguém que tinha condição de saber essas escrituras, e não poderia essa pessoa, de forma nenhuma, não reconhecer aquela mulher como pecadora. E ele, então, ele colocou nos seus pensamentos o sentimento de dizer assim, se ele de fato é Messias, se ele de fato é um rabi, ele saberia quem é essa mulher. Mas ele não soube. Mas só que o comportamento daquele fariseu, ele estava com um comportamento errado desde o começo. Por quê? Porque desde o começo ele não honrou o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chegou, ele desconfiou de quem de fato o Senhor Jesus era. Ele não tratou o Senhor Jesus como honra de um rabi. E nós vamos ver aqui que ele não tratou como o costume da época, se tratava um hóspede, tratava a pessoa que estava sendo hospedada. Se fosse, então, um profeta, você saberia quem o tocou. Ele questionou a autoridade profética do Senhor, ele questionou a capacidade e quem Jesus realmente dizia. A história de Jesus, ela é uma história que ela vem para quebrar esses paradigmas. Aquelas pessoas que estavam ao redor, inclusive os seus discípulos, estavam preocupados com o dinheiro. Eles estavam escandalizados porque aquela mulher tinha jogado um perfume caríssimo aos pés do Senhor Jesus, mas não estavam preocupados de fato quem ela era, o que ela tinha passado e o que levou ela a fazer aquela atitude. Bom, uma das primeiras coisas que nós podemos lucidar dentro desse texto é que aquela mulher, ela trouxe uma tipologia do que o Senhor Jesus pode fazer em nossas vidas. A primeira é que ela veio com águas purificadoras. Era costume naquele tempo que qualquer pessoa que chegasse na casa recebesse já de entrada um balde para limpar os seus pés. Ela não se sentiria pura enquanto ela não fosse purificar e limpar seus pés. E o escravo mais baixo era que era responsável por fazer por isso. Não é à toa que o Senhor Jesus escandalizou todos os seus discípulos quando ele mesmo fez isso, limpando o seu pé no último dia, na última ceia do Senhor Jesus. A expressão era uma expressão de cuidado, uma expressão de zelo, uma expressão de purificação, de se preocupar com aquelas pessoas. Outra coisa que era muito comum é que o hóspede, ele era responsável de cumprimentar aquele que era hospedado com um ósculo ou com um beijo, que era muito comum, aliás, só fazia isso tanto da cultura tanto judaica quanto da cultura árabe, beijar um homem, beijar outro homem. Um homem não se beija uma mulher, a não ser que for a sua mulher e com uma conotação mais de intimidade. Mas um beijo no rosto era de uma conotação de carinho, de respeito, uma conotação de honra àquele hóspede que estava em sua casa. E a expressão era uma expressão de afeto, um afeto, de um amor, de uma dedicação realmente de carinho àquele que estava lá. E também era necessário que aquela pessoa, se ela fosse uma pessoa ilustre, que ela fosse ungida, que ela recebesse um óleo, que ela recebesse um perfume, que ela recebesse um entro que molhasse o seu corpo, que deixasse ela à vontade, como deixasse ela com cheiro bom para estar ali num ambiente muito bom também. E aquele cheiro invadiria toda a sua casa. Era uma expressão de honra. Esse realmente é o Messias. Era costume que os profetas, que os reis fossem ungidos, para mostrar que eram diferenciados. E isso deveria ser feito pelo fariseu, pelo Senhor Jesus. Mas ao contrário, não. Quem fez isso foi uma mulher.
aquela mulher ela se derrama, ela recebe o Senhor Jesus com toda alegria, ela se humilha, ela beija os pés do Senhor Jesus, mostrando o seu amor, suas lágrimas lavam os pés do Senhor Jesus, e ela encerra tudo isso derramando um perfume caro sobre os seus pés. Era uma expressão totalmente de rendição, uma expressão totalmente de amor. Ela recebendo o mais ilustre de sua vida, com os ósculos, ela recebia o Senhor Jesus beijando os seus pés, a expressão de um amor sublime. Ela recebeu o mais ilustre da sua vida com um óleo de honra, com um perfume, a expressão de reconhecimento de quem era o Senhor Jesus. Sabe, irmão querido, nós, quando estamos na presença do Senhor, quando nós convidamos o Senhor para estar em nossa vida, em nossa casa, nós temos que recebê-lo a Ele. E como é que nós podemos provar? Ao contrário dos fariseus, ao contrário daqueles que eram hipócritas, a nossa vida precisa ser uma vida completa, cheia, uma vida que seja tomada pela fragrância de Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16, diz: E graças a Deus que sempre nos traz triunfo em Cristo, e por meio dele se manifesta todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós o que se salvam e nos que se perdem, para que esses certamente cheiro de morte para a morte, e para aqueles cheiros de vida para a vida, para que estas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 2, descreve que nós precisamos ser uma pessoa tão cheia da fragrância de Cristo que nos faz triunfar, vencer o pecado, vencer todas as mazelas, e esse comportamento cheio da sua fragrância vai fazer que o perfume de Cristo exale em todo lugar. Mas presta atenção, esse perfume vai trazer conforto para aqueles que vão, através da nossa vida, vir a ser salvos. Mas também vai trazer incômodo para aqueles que rejeitarão a mensagem do Evangelho. Para eles, cheiro de caatinga. Para aqueles que conhecerem a mensagem do Senhor, cheiro de vida, cheiro de transformação. O resultado daquela mulher é que aquela mulher que teve contato com o Senhor Jesus, ela teve seus pecados perdoados. E o Senhor Jesus disse: tua fé te salvou, vá em paz. Quando temos aceitação do amor de Deus em nossas vidas, a aplicação que nós podemos colocar é que recebe Jesus em sua vida. Ele deu o melhor, ela me deu o melhor que tinha. Ela se tornou um bom perfume de Cristo. E nós? Como nós temos vivido diante dos desafios da vida cristã? Como é que nós temos realmente vivido uma vida de completa entrega ao Senhor Jesus, procurando ser um bom perfume, um perfume de Cristo, alguém que exala esse bom perfume e que traz a Ele realmente toda a fragrância, que nos faz ser vitoriosos na fragrância em Cristo Jesus, que nos exala o bom perfume às pessoas que estão ao nosso redor. Para aqueles que vão ser salvos, o cheiro suave. Para aqueles que vão rejeitar, até um incômodo. Não vamos agradar a todos, mas vamos exalar o que o Senhor enche a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nos abençoe a sermos realmente um bom perfume do Senhor, que enchemos de sua fragrância, que enchemos do teu amor para triunfarmos e levarmos pessoas também a conhecermos. Que sejamos como aquela mulher, não sejamos como fariseus, hipócritas, conhecedores da palavra, mas que não praticam, mas que sejamos pessoas arrependidas dos nossos pecados, derramados aos seus pés e buscando realmente viver completamente na tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês.